Então, daremos sequência agora aos nossos vídeos sobre a pré-história, já numa fase agora de encerramento, tudo bem? Os próximos vídeos já trataremos a Idade Antiga, os desdobramentos ou consequências das ações que serão apresentadas no Neolítico, né? Uma delas a sedentarização do homem. E agora, nesse momento, o tema da aula será a arte do Neolítico, né? Como é que se caracterizou a arte neolítica e também a idade dos metais. Então, vamos para os slides. Então, esse trabalho é realizado pelo Colégio Paulo Freire, tudo bem? O tema Arte Neolítica e Idade dos Metais. E quem é esse aí, hein, galera? Quem é esse aí? Tem que aturar um negócio desse aí, né, gente? Brincadeira, né? Quem é esse camarada aí, né? O lindão. Tem que brincar, né, gente? Senão... Então, Colégio Paulo Freire, trazendo aí a arte neolítica, a idade dos metais. Vamos iniciar os slides, vamos prestar atenção neles. Então, vamos falar um pouquinho, né? Então, em primeiro lugar, né, quando eu falei para vocês naquele vídeo que o homem, ao descobrir a agricultura, ele vai criar uma revolução no seu comportamento, na sua forma de vida, né? Ou seja, o comportamento humano se modifica, o homem fica agora sedentário, fixo. Mas não quer dizer que ele deixa totalmente de caçar, né? Em função da agricultura, passaram também a adquirir hábitos mais disciplinados, sustentáveis. Assim, esse período foi decisivo na transformação da cultura daquelas civilizações, bem como teve reflexos expressivos nas artes. Bom, embora falar de civilização no Neolítico é muito perigoso, né? Não se caracteriza como uma civilização, mas do grupamentos humanos. Depois eu vou até fazer uma correção desse slide, tá? Destacam-se no período neolítico grande variedade de invenções, de capacidades, como a descoberta da cerâmica pela cozedura do barro. Depois eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito, a tecelagem, até as vestimentas se modificam, e também métodos básicos de arquitetura em madeira ou pedra, em especial as estruturas megalíticas, que a gente vai estudar um pouquinho aí, tá bom? Sobre a arquitetura do Neolítico, você vai ter aí um amplo desenvolvimento das habilidades arquitetônicas, ou seja, eles criarão arte em arquitetura muito particular, muito bacana. Também foram utilizadas na arte, mais precisamente na construção de monumentos megalíticos, ou seja, algo grandioso, lítico, pedra, que eram enormes complexos construídos nas grandes rochas, né, de grandes rochas. As causas que explicam essas construções eram a necessidade de criar registros, homenageando os antepassados, ou poderiam servir como marcação do tempo, ou estavam relacionados com a observação dos astros. Então, você vê aí que o homem agora liberto daquela intensa dependência da natureza, onde fica para lá e para cá atrás da caça, da coleta, a agricultura vai permitir ao homem uma vida fixa, tá? E ele começa a observar os astros, ele começa a desenvolver outras atividades, ferreiros, por exemplo, alguns são especialistas em construções, outros no pastoreio, outros na agricultura. Então você começa a ter uma divisão de atividades. E lógico que o homem livre disso aí, cada vez mais especializado, ele vai começar a criar, e está livre para criar um monte de coisas, né? Esse monte de coisas que eu estou falando para vocês se expressam nas grandiosidades das arquiteturas da época. Tudo bem? Então, vai aí, megalítico, né? O que seria o megalítico? Lítico vem da palavra pedra, não é? O desenvolvimento de habilidades arquitetônicas também foram utilizadas na arte, mais precisamente na construção dos monumentos megalíticos, que eram enormes complexos construídos nas grandes rochas. Aí os dolmens, eu tenho que acentuar ali, tá? Então, olha aí, ó, seria o dolmen, olha só que legal. Alguns acreditam que isso tinha uma função mais funerária, mas o que impressiona aqui, gente,
como que o cara... essa aqui é a ideia de uma mesa, né? Uma rocha, mas a ideia de uma mesa, olha que bacana, né? Com rochas apoiando. Aqui é uma estrutura megalítica, principalmente você vai perceber isso no Neolítico. Olha que bacana, gente. Olha só que magnitude o ser humano lá da pré-história fazer algo desse jeito. Como ele conseguiu colocar essas pedras. Quando eu voltar nas nossas aulas físicas, eu tenho aquele vídeo, né? Ciência não é mágica. Eu vou mostrar para vocês algumas explicações sobre esse tipo de atividade nas rochas, tá bom? Olha que bacana. Bom, nessa estrutura, nessa construção, né, toda de pedra, olha a precisão dos caras da pré-história que fizeram. Olha só que legal. Isso aqui fica na Escócia. E foram encontrados aí vários esqueletos, vários fósseis aí dentro, tá bom? Então, o que são os dolmens, né? Os dolmens são monumentos megalíticos, tumulares, túmulo coletivos construídos por humanos. O nome deriva do bretão, lá da ilha da Bretanha, dol, que significa mesa, pedra, tá? na palavra inglesa, tá bom? O nome deriva do bretão, acho que eu coloquei mesa, pedra, né? Porque realmente parece uma pedra sobre a mesa, sei lá, alguma coisa assim, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Parece mesmo aqui uma pedra, uma mesa, a grande mesa, né? Olha só. Daí a palavra. Parece uma mesa mesmo, né? E essa aí é fantástica, né, gente? O Stonehenge. Aí é a coisa mais linda que existe para mim. Isso aí na Inglaterra também, o Stonehenge. Muitas teorias foram feitas. Alguns acreditam que seja um calendário solar ou um ponto para observação dos astros, alguma homenagem aos deuses. Sim. Então, ninguém sabe muito bem o motivo do homem ter construído isso aí, tá bom? É um lugar aí na Inglaterra que eu sou louco para conhecer isso aí. Muito bacana, tá? Mas não só das estruturas megalíticas explicam ou se manifestaram, né, artisticamente no Neolítico. Existem outras situações muito bacanas. As pinturas rupestres ficam mais elaboradas, né? Você vai ver. Porém, com estilo diferente de outros objetos artísticos, como cerâmicas, estatuetas de metal. Por que metal? Porque o homem começa a aprender a metalurgia, eu vou falar disso, também passaram a ser produzidos. Olha que legal aí, isso aí encontraram dentro das estruturas de túmulo no Neolítico, né? Eles falavam que romântico, bem abraçadinhos. Olha que legal, hein? Hein? Não é legal isso aí, gente? Muito bacana. Essa imagem existe mesmo, tá bom? Esse é um fóssil encontrado, tá bom? Do Homo sapiens sapiens. Bom, então, a Idade dos Metais é um período que encerra a pré-história. Você vai perceber alguns estudiosos colocando a Idade dos Metais dentro do próprio tema neolítico, e outros acabam separando, como se existisse neolítico e Idade dos Metais. Mas o importante aqui é a gente aprender um pouquinho sobre esse período, que é o período no qual o homem ele começa a manipular os metais, né? Ou seja, você vai criar o que a gente chama de metalurgia, a produção de... né? Ele vai derreter os metais, e a partir disso eles começam a perceber na natureza, lógico que eles não estudaram para isso, tudo faz parte de acidentes, ou seja, de perceber isso dentro da própria natureza, e ele começa a aplicar no seu dia a dia, tá? Então, é fruto da sua observação, tá? Então, olha aí, a Idade dos Metais é a última fase da pré-história, que vai de 5.000 anos antes de Cristo, né? Começa, né? Até o surgimento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, recebe esse nome, posto que o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. Ou seja, o homem aprende agora a metalurgia, né? Ou seja, a técnica de manipular os metais, e a partir dessa técnica, ou seja, ele vai começar a produzir ferramentas e objetos, tudo bem? Olha que bacana, né? Vamos fixar essas idades dos metais, só. Olha aí, ó. Se caracteriza pela criação dos primeiros utensílios de metais e consequente desenvolvimento das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas. Lógico, a indústria siderúrgica é bem mais tarde, né? Então, aqui está falando de uma evolução, não é que acontece agora, porque a indústria siderúrgica é a descoberta do aço. Isso vai se tornar lá no século XIX. Mas o que ele está dizendo é consequente desenvolvimento, porque a partir
desse momento que o homem descobre a forma de manipular os metais, isso não para mais até hoje, tá? Bom, hoje nós temos aí a produção do aço, que é a indústria siderúrgica. Lógico que o homem da pré-história não sabia fazer aço, tá bom? Esse período da pré-história é subdividido em 3 partes. É a idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro, né? Então, cada períodozinho aí está aqui caracterizado para vocês, ó. Idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro, tá bem? Então, essa seria uma divisão da idade dos metais. Então, eu trabalhei de forma separada, pode reparar. Olha aí, o uso dos metais nesse período foi o principal fator para aperfeiçoar os instrumentos. Então, por que foi importante o uso dos metais? Para aperfeiçoar os instrumentos e das técnicas usadas na guerra, na caça e na agricultura. Então, ele vai utilizar esse aperfeiçoamento para o seu dia a dia, para utilizar na guerra, na caça, na agricultura, né? Os vestígios metalúrgicos, ou seja, de metais mais antigos, foram encontrados no Irã, na Turquia, no Líbano, também. E os primeiros instrumentos, os artefatos. O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre. Nessa época, os principais objetos confeccionados foram artefatos domésticos, como potes, copos, vasilhas, facas, armas que facilitavam a caça, como lanças, facões, machados. Também utilizam armas de guerra, como espadas, escudos. O homem já faz isso no Neolítico. Objetos artísticos, como estatuetas e máscaras. Ferramentas agrícolas, como enxadas, arados e charruas. Charrua é um arado de ferro, tá? Que ele penetra no solo, na terra, para poder fazer as plantações, tá? A idade dos metais, eu falei para vocês que o cobre é o primeiro metal usado pelo ser humano, que mais tarde aprendeu a misturar com o estanho e assim obter o bronze. Olha aí, hein? Que bacana. O cara nem teve aula com a Vanessa, né? E aprendeu que ao misturar o cobre com o estanho daria uma outra liga metálica, na verdade, uma liga, né? Uma mistura de metais e surge algo que é o bronze. Muito bacana. Muito legal, né? Isso aí, né, gente? O homem lá no Neolítico observou isso. Viu aí que o Homo sapiens sapiens ele tem esse poder de observar, de modificar. Lembrando que o Neolítico nós temos agora é Homo sapiens sapiens, tá bem? Então, lembrando que o Neolítico começa aí 10 mil anos antes de Cristo, ou alguns estudiosos, 8 mil anos antes de Cristo. Então, quem vai viver aí dentro do Neolítico é o Homo sapiens sapiens. Somos nós, né? Livres e soltos, fazendo um monte de besteira, mas também fazendo um monte de realizações, né? Durante esse período, as pequenas aldeias de agricultores transformaram-se em núcleos urbanos, submetidos à autoridade política de um chefe. Começa já a ter uma organização social mais complexa. As primeiras cidades nasceram no Oriente Médio, a Bíblia, no atual Líbano, é considerada a cidade mais antiga no mundo. Há quase 7 mil anos atrás surgiu uma das primeiras cidades, a Çatalhöyük, né, que fica lá na Turquia. Eu falei de Çatalhöyük, ou Catalhöyük, lá na aula sobre Neolítico, mas eu não explorei muito, né? E, enfim, e nós sabemos que existiu essas cidades. Também tem Jericó. Eu não consegui achar assim, uma imagem legal de Jericó, mas eu indico vocês darem uma pesquisada, tá? O bronze é o resultado. A Çatalhöyük, o Yuki, eu coloquei para vocês lá na aula do Neolítico e apresentei para vocês. Então, o bronze é o resultado da mistura do cobre com o estanho, né? Ou cobre com arsênio. Acredita-se que sua descoberta aconteceu de forma acidental, ou seja, alguma coisa aconteceu ali na natureza que ele percebeu e começou a usar. O minério de cobre contaminado por arsênio ou estanho. Aqui é estanho, tá? Deixa eu só. Nada de estranho aqui, não. Tá? No final do processo de fundição, né, alto calor, é como se derretesse isso, apresentou características diferentes, e isso vai chamar a atenção. O homem ele está observando isso aí, tá? Bom, lembrando aqui de novo, né? Falei disso, né? E aí isso aqui são o trabalho da arqueologia, isso aqui são espadas de bronze,
do Neolítico, olha que legal. Né? Essa aqui é uma caldeira, olha que bacana, né? De bronze também. Olha, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição, que é a metalurgia na Idade dos Metais, propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Então, é uma conquista tecnológica isso aí. Isso aqui já é uma lança de ferro já. Isso aqui já é o ferro. Ó. Muito bacana, né? Vamos falar agora da Idade do Ferro, que é onde vai encerrar a Idade dos Metais. Chamamos Idade de Ferro o período que os seres humanos adquiriram conhecimento para extrair e derreter o ferro, utilizá-lo na fabricação de ferramentas, armas e utensílios. Olha a exposição de armas, facões, espadas, né? Tudo de ferro, tudo encontrado. Inclusive, isso aí foi encontrado em Çatalhöyük, né? Naquele sítio arqueológico que eu mostrei para vocês na aula do Neolítico. Tá vendo aí o capacete de ferro? Tudo do Neolítico, que bacana, ó. Olha a arte que eles fazem, né? O preocupação com a beleza também. Você vê aqui, ó, os detalhes aqui. Ó. Já olha aí a preocupação artística no utensílio de guerra, né? O uso do ferro na fabricação de instrumentos agrícolas possibilitou um significativo aumento da produção de alimentos, né? Os povos que dominavam a fabricação de armas de ferro possuem vantagens bélicas, ou seja, quem domina o ferro, né? Ele vai usar isso para a guerra, ele vai ampliar o seu domínio sobre os outros. A gente já está falando de montagem de exército já, em relação às outras que não dominavam a metalurgia desse metal. O surgimento de novas profissões relacionadas à arte da metalurgia do ferro, o ferreiro passa a ter grande importância na sociedade. Então, imagina o cara fazer algo desse. Né? Então, ele se destaca, né, na sociedade, ele passa a ter uma grande influência sobre os demais, né? E, como eu falei para vocês, não só de estruturas megalíticas, a gente poderia terminar a explicação sobre a arte do Neolítico. Eles também criaram cidades nesse período aí, tá? Então, olha, há quase 7.000 anos atrás surgiu uma das primeiras cidades, né? A Çatalhöyük, que eu falei para vocês, né? Alguns vão falar Çatalhöyük, mas não é Çatalhöyük, que fica na Turquia, foi habitada por mais de 700 anos. Lá eram cultivados trigo, cevada que vai fazer cerveja. Nós temos indícios de cerveja já nesse período. Lá no Egito, por exemplo, nós sabemos que eles produziam já cerveja, tá? Cerveja é muito antigo. A ervilha, eu mostrei para vocês a evolução da ervilha. Olha aí, ó, o sítio arqueológico dessa cidade, que bacana. Eles encontraram, estava sobre... tiveram que fazer escavações para poder descobrir a cidade. E ali conseguiram, olha só que bacana, uma reconstituição de um santuário. Olha que legal, ó. Olha que legal, ó. Olha o espacinho aí que eles fizeram dentro dessas cidades, ó. Isso tudo aqui, ó, dentro dessa cidade aí, tá? Muito bacana. Aí é o trabalho dos arqueólogos na escavação, tá vendo? Ó? Por isso que a gente traz para vocês essas ferramentas, informações sobre a cidade. Porque lembra que eu fiz uma pergunta para vocês? Eu fiz uma pergunta: quais ciências contribuem para conhecermos melhor a pré-história? A antropologia, a paleontologia e também, em especial, a arqueologia, né? Eles ficam pesquisando, fazendo escavações nesses sítios arqueológicos, ou seja, lugares que existiram e só vão voltar à história graças ao trabalho deles, que vão fazendo a recomposição, tá? Então, seus temas preferidos para a arte são chifres de gado, chifres de carneiro, isso tudo encontrou nessa cidade aí, tá? Todas as mulheres de mulher formidável, as estatuetas nuas, tá? Eles poderiam representar líderes espirituais, tá bom? Figuras femininas, tá vendo aqui, do sexo feminino, né? Ou deuses, olha só, que legal. Isso tudo foi encontrado aí. Olha só que legal. Olha os ornamentos, olha a qualidade, né? Artística. Tá vendo que legal? Olha os leopardos que ele fala aí, né? Sentados no trono, de olhar formidável, tá vendo? Tem um olhar bom. Aí a arqueologia, ó, aqui ele fala aqui, ó, que encontrou. Ó,
chifres de gado, chifres de carneiro, tudo isso eles encontraram aí, tá bom? Então, tá vendo? Por isso ficava pendurado aí, né? Provavelmente nesses santuários, ó. Isso aqui. Fica tudo se pendurado nessas salas. Bacana, né? Então, achados importantes é o trabalho da arqueologia, né? Tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí para vocês riqueza de dados para vocês estudarem melhor, tá bom? Então essa é a arte neolítica, né? Tem aí o uso da metalurgia, da tecelagem, da cerâmica, das construções megalíticas, enfim, do aperfeiçoamento, né? Lembrando que neolítico é o período da pedra polida, eu descrevo isso muito bem lá na nossa aula. Mudança do comportamento, o homem faz a descoberta da agricultura, também da domesticação dos animais, e vai ter agora um novo processo de vida agora, as organizações sociais ficam complexas, vai existir agora a divisão do trabalho, o que um faz, o que o outro não faz, vão surgir os exércitos, e vai surgir também, com o passar do tempo, a ideia de propriedade privada, isso aqui é meu e aquilo não é seu, e aí os homens começam a brigar muito pelo domínio das terras, e isso será assunto para a Idade Antiga, ou seja, que a Idade dos Metais ela acaba com a pré-história, né? O homem vai inventar a escrita, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, da importância da escrita, e para encerrar esse vídeo, eu vou pedir para vocês que façam uma reflexão sobre essa arte do Neolítico, tá bom? Sobre essas estruturas megalíticas, as principais descobertas, a importância da metalurgia. Bom, fez uma reflexão sobre isso, repete o vídeo. Não entendi, professor? Me pergunta que eu tento te ajudar. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.